Eu trouxe aqui uma palavra que a pastora Osanides havia me pedido para trazer essa palavra no culto de oração da manhã. E eu fiquei, na época, foi no início de dezembro. Eu falei, Deus, o que eu vou falar? Quem sou eu? E Deus me deu uma palavra. Ele me colocou no coração para que eu pesquisasse sobre o sofrimento. E ela pediu para que eu trouxesse essa mesma palavra. Eu acho que tem a ver um pouco com não com o culto em si, mas eu vou tentar mostrar para vocês, explicar para vocês o sofrimento. E vocês, a partir de hoje, vão poder entender melhor. E às vezes a gente sofre por causa de nós mesmos. Então eu fiz um pequeno estudo. E é isso que eu quero passar para a igreja. E o sofrimento. Em Salmos, vocês não precisam abrir a Bíblia, senão vai demorar muito. E eu leio para vocês, bem devagarzinho para vocês entenderem. Em Salmos 22, 26, diz: os sofredores comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. O sofrimento manifesta-se do mesmo modo em cada um de nós. Uma dor física, uma dor emocional, é sempre algo que nos incomoda e nos faz entristecer e chorar. O sofrimento pode ter diferentes origens. As mais conhecidas causas para quando estamos em momento de sofrimento são quando Deus quer mostrar a sua glória ou a sua obra através de uma situação, ou por permissão dele, deixa o inimigo nos atingir para nos provar a seu favor, como fez com Jó. Ou a pior dela, ao meu ver, é quando entramos por caminhos tortuosos e, consequentemente, vivemos em sofrimento. Hoje eu posso entender, até o pastor Rômulo já falou, hoje eu entendo por que eu passei por aquela situação no ano de 2007, 2008. Quando eu voltei de hospital no dia 24 de janeiro, eu estava muito magra. Eu perdi uns 15 pounds, mais ou menos uns 8 quilos, 7 quilos. Eu estava muito magra, eu sou muito alta, estava fina. E eu perguntava para Deus na frente do espelho, aonde que eu pequei, que o Senhor ficou tão triste comigo, me levou para aquele hospital. E eu passei por tudo isso, perdi meu cabelo. E eu perguntava. E um dia da semana que eu estava em recuperação, Deus mandou um casal de pastores lá em casa, de Fort Myers. E a gente estava conversando, passamos a tarde toda conversando, a pastora Moretti estava lá. E na hora de ir embora, na saída, ele parou e falou assim, irmã Márcia, estou muito feliz de ver como você está. Inclusive, quando eu soube que você estava no hospital, eu perguntei a Deus, o que está acontecendo, Senhor? E Deus deu a ele uma palavra, e ele foi direto nessa palavra. E essa palavra é João 9, 1 a 3, aonde diz: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem as obras do Senhor na vida dele. Aí, quando o pastor falou isso, eu entendi. Eu falei, Senhor, eu pequei sim, mas não foi a ponto de o Senhor se aborrecer comigo. É porque algo grande o Senhor quer fazer na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Então, a gente tem que parar sempre e perguntar ao Senhor. De uma maneira ou de outra, Deus responde. Ele responde na palavra, ele responde através de um profeta, mas ele fala com a gente. Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus que responde. Um outro exemplo que eu quero deixar para os irmãos de sofrimento é quando conhecemos uma pessoa que é muito fiel. Aquele irmão é fiel a Deus. Nossa, aquela irmã é serva. Aquela irmã não tem jeito, aquela anda no caminho do Senhor. E aí você fica olhando e vê. Essa pessoa trabalha na obra, essa pessoa realiza tudo que Deus quer, faz tudo aquilo que Deus diz no mandamento dele, porém essa pessoa constantemente sofre, constantemente adoecida, constantemente entristecida, constantemente pelos cantos. Aí você vai lá em Jó e você vai ver, porque talvez isso seja Deus provando
ao adversário a fidelidade daquele irmão ou daquela irmã. Se você for em Jó 1, de 6 a 12, diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste o seu gado, se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemas contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não toques, contra a sua vida. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, irmãos, às vezes a gente vê esse irmãozinho muito fiel, essa irmãzinha. Então, a gente tem que orar a Deus para que cada vez mais tenha misericórdia desse irmão. Porque às vezes Deus está mostrando ao inimigo a fidelidade. Então, a gente tem que orar: Senhor, tenha misericórdia e enche esse irmão de força. Restaure esse irmão, porque eu sei que o Senhor está fazendo uma prova com ele e ele vai passar. Uma terceira situação de sofrimento é sofrer por optarmos deliberadamente em não andarmos no caminho do Senhor. Mesmo o ímpio, a quem não conhece a palavra de Deus, sabe o que é certo e o que é errado. Tudo o que fazemos gera um resultado bom ou mau, mas a consequência é inevitável. Também em Jó 34, de 21 a 23, também podemos ver que, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um de nós, e ele vê todos os nossos passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir a juízo diante dele. Quer dizer, gente, então cuidado, nós temos que tomar muito cuidado, porque a tentação está aí fora, mas a gente tem que andar no caminho do Senhor, a gente tem que evitar a tentação, a gente tem que dar as costas à tentação, a gente tem que dizer não, porque senão a consequência vem. O Senhor perdoa, mas a consequência fica e nós temos que carregar, tá? Então, há mais uma outra opção que eu encontrei sobre para que sofremos, razões por que sofremos, pela incredulidade. Muitos de nós somos incrédulos. Eu já fui incrédula um dia, provavelmente. Então, muitas vezes não acreditamos que nós mesmos, crescidos na fé do Senhor, podemos profetizar e, através de uma oração, uma súplica, um pedido, pode ser ouvido e concretizado por Deus. Pois o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, ele testifica a nossa fé junto ao Pai. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente que está na igreja, estudando o Evangelho, estudando a Bíblia, a gente não acredita que ao impormos a mão com fé, a gente pode desejar, a gente pode decretar no outro a cura, a gente pode decretar qualquer coisa, a vitória. Mas se a gente não crê que Deus deu a nós esse poder, e se o outro que vai receber também não crê, não adianta. A gente não pode ser incrédulo. Desde o momento que a gente aprende, desde o momento que a gente estuda, desde o momento que você foi renovado, que você aceitou o Senhor na sua vida, você não pode mais ser incrédulo. Eu não posso mais ser incrédula. Eu tenho que acreditar. O que aconteceu na minha vida é um motivo. Eu estou aqui, eu fiz questão de agradecer a Deus na igreja, que é para passar para vocês, que vocês vejam com olhos vivos a verdade de Deus. Aqui estou, gente. Quem foi no meu hospital me visitar, nunca
de imaginar. O irmão aqui falou que hoje eu